Se estivesse ainda visível entre nós, o que diria o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, do meu livro 50, Jesus, segundo os 4 Evangelhos em 5 volumes, Seda Publicações? Olá de novo, nesta segunda parte do programa 76 da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Sempre com a minha paz, essa paz que nasce, que brota do coito entre a verdade praticada e a justiça praticada. A única paz autêntica que nos faz crescer de dentro para fora, que nos faz reconhecer uns nos outros, irmãs e irmãos, todos da mesma família, todos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. E que nos faz religados ao cosmos, ao universo, sempre em expansão e em movimento. Sim, se estivesse ainda visível entre nós, o que diria o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, do meu livro 50, Jesus, segundo os 4 Evangelhos em 5 volumes, Seda Publicações. Eu faço a pergunta, porque este é o livro mais oportuno e mais necessário neste início do terceiro milénio. Deste terceiro milénio do judeu-cristianismo, do Novo Testamento, ou Segundo Testamento da Bíblia. Judeu-cristianismo, porque aceita a Bíblia toda e acrescenta-lhe a sua parte, uma outra parte, um outro testamento, o segundo, que chama o Segundo Testamento, ou Novo Testamento contra o Velho, ou a completar o Velho. Faço esta pergunta, porque como este é o livro mais oportuno neste início do terceiro milénio, que nos dá a conhecer Jesus histórico, que nos dá a conhecer o seu projeto político de sociedade radicalmente alternativo ao projeto dos sistemas de sociedade, dos sistemas de poder apoiado pelos poderes religioso, dos cristianismos, das igrejas, de todas as igrejas, e pelo poder político dos Estados. Porque este livro nos dá a conhecer esse projeto político de sociedade alternativo, e por causa do qual Jesus histórico é crucificado em abril do ano 30. Não é por outra razão. É por razões políticas. E faço a pergunta, porque quando em julho de 1970, como pároco de Macieira da Lixa, então com 33 anos de idade, sou preso pela PIDE-DGS e levado para Caxias, sem ter direito a caução. E depois de cerca de 7 meses, sou julgado no plenário do Porto. E surpreendentemente para o país e se calhar para a Europa, saio absolvido do Tribunal Plenário do Porto, Tribunal da PIDE, o pretório de então, o Tribunal Político, como o pretório no tempo de Pilato, no tempo de Jesus. Sucede uma coisa inesperada para mim. O bispo
do Porto, Dom António Ferreira Gomes, o mesmo que me nomeia pároco de Macieira da Lixa. E até, além de pároco de Macieira da Lixa, zona pastoral, também a zona pastoral da Lixa, que nunca chegou a existir, faz questão de organizar um banquete no seu palácio episcopal, na sala dos banquetes, que eu nem conhecia e que passei a conhecer. Vi um pouco o sistema por dentro. Vi o sistema por dentro. Já tinha visto o pecado organizado e estrutural como capelão militar na Guiné, em África. Na Guiné, na guerra colonial em África, e fui expulso. Porque vi o pecado estrutural e disse-o, olhos nos olhos, mesmo diante do comandante do batalhão. E então decidi fazer ali um banquete para o qual eu vou à revelia, nunca fui ouvido antes, e fui como que forçado a ir lá participar, mas assim também fiquei a conhecer por dentro um pouco mais os meandros deste sistema intrinsecamente mau, que é o cristianismo, o judeu-cristianismo, o dos livros sagrados, tudo intrinsecamente mau. E então, um banquete que fez-me lembrar o banquete de Herodes, onde correu depois numa bandeja a cabeça de João Batista. Porque eu também tinha visto que aquele casamento com Herodíade tinha servido para juntar poder com poder, propriedade com propriedade, acumular propriedade, e os camponeses eram os desgraçados, quase todos escravos, escravizados, os camponeses judeus. E então eu percebo aquela perversidade. E no final do banquete, onde estive sempre a contragosto, sempre a pensar nos paroquianos de Macieira da Lixa com quem queria estar nessa noite e que me foi praticamente impedido por causa do banquete. No final do banquete, o bispo levanta-se e faz um brinde e diz da sua satisfação. Estava como que fora dele, eufórico. E diz da sua satisfação e sem medir bem as palavras, sublinhou, e estão aqui gravadas na minha mente e consciência, a fogo. 20 séculos depois, o Evangelho voltou ao pretório, Tribunal de Pilatos, voltou ao pretório e desta vez saiu absolvido. 20 séculos depois, o Evangelho voltou ao pretório e desta vez, pela primeira vez na história destes 20 séculos de judeu ao cristianismo, saiu absolvido. O Evangelho era o de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Não o do cristianismo. O de São Paulo. O Evangelho de Jesus. Foi ao pretório e sai absolvido. O tribunal da PIDE, o tribunal político. Porém, quando 2 anos, pouco mais de 2 anos depois, eu volto a ser preso e julgado pela PIDE em Caxias. E dessa vez, 11 meses depois, saio de novo absolvido pelo mesmo plenário do Porto, com os mesmos juízes da primeira vez. O bispo já não organiza nenhum banquete, nem sequer está no tribunal, que já previa a minha absolvição pelo advogado, tinha informações disso. Nem está lá para me dar um abraço e me acolher, congratular-se comigo. Era o mesmo Evangelho que volta ao pretório, torna a ser absolvido. E não há
banquete, e isso alegra-me que não haja, mas nem há um abraço. E o que é certo é que, passado, depois de alguns dias de descanso, na casa dos pais, sou chamado lá e fico a saber que no dia em que fui preso pela segunda vez, perdi a paróquia de Macieira da Lixa. Deixei de ser o pároco de Macieira da Lixa. E desde então nunca mais tive nenhum ofício pastoral, nenhum ofício canónico. E é por isso que sou presbítero jornalista, porque o presbítero não é clérigo. E o clérigo é que faz parte do sistema eclesiástico e o presbítero não. Sucederam-se os bispos com a minha situação assim. E hoje, à frente da Diocese do Porto, está Dom Manuel Linda, ex-bispo das Forças Armadas e Segurança. Convém nunca esquecer isso. Foi ordenado bispo para ser bispo das Forças Armadas e de Segurança. Agora é que deixou essa função ao ser, quando tomou posse como bispo do Porto. Todas as semanas acontece que todas as semanas, como tenho o texto do jornal Fraternizar, o texto Fraternizar que sai todas as sextas-feiras, eu partilho com ele e com outros, mas também com ele por e-mail, esses sucessivos textos Fraternizar. Deste programa mando-lhe sempre os respectivos links para poder visionar se quiser. E sucede que até hoje ainda não tive uma única palavra de retorno. Ora, este meu livro 50 vem trazer-nos Jesus. Jesus tal qual. Os seus conterrâneos o conhecem, até melhor do que os seus conterrâneos o conhecem, porque hoje temos conhecimentos histórico-científicos que este livro traz, que nos dá, sobre Jesus, a sua atividade, a sua militância política, sempre desarmada e toda maiútica. E as razões por causa das quais ele é assassinado, ele é crucificado, não apenas morto à pedrada, mas crucificado para ficar, segundo a Bíblia, maldito para sempre. Este livro traz-nos Jesus histórico e explica, decifra, de certa maneira, o texto codificado, traz a chave para interpretar a mensagem, o Evangelho genuíno, o projeto político de Jesus, o único projeto que pode salvar a humanidade, se for posto em prática, conhecido e praticado. Pois bem, este livro está aí e eu gostaria que o Dom António Ferreira Gomes, que diz que leva o Evangelho ao pretório e ele sai absolvido, que o Sinédrio, Tribunal Eclesiástico, lesse este livro e deixasse de ser Sinédrio e as igrejas deixassem de ser cristãs e fossem apenas comunidades clandestinas de Jesus, seguidoras, praticantes do seu projeto político, como fermento na massa, como luz nas trevas, como sal na comida, discretas, clandestinas, isso sim. E este livro vem dizer-nos isso e ao mundo. E o mundo ou aceita este projeto de Jesus ou efetivamente acontece aquilo que estamos todos a ver, já à beira do abismo e sem retrocesso possível, cairemos todos lá. Deixo-vos a minha paz, o meu abraço e este livro.